Olá a todos. Hoje vamos falar de máquinas virtuais, que são camadas de software que permitem simular computadores hipotéticos ou até reais. Antes de tudo, gostaria de começar com uma breve apresentação de algumas linguagens que já não são muito usadas, mas tiveram seu papel na história. Primeiramente, com o Algol. O Algol, ele surgiu aí de um evento em Zurique em 1958 e diversos especialistas aí da época se juntaram e tentaram especificar essa linguagem, que seria uma linguagem genérica, uma linguagem universal, que não dependeria tanto de máquina de arquitetura, e que de fato ela surgiu, existiu, teve atualizações por 60, 68, e ela influenciou muitas outras linguagens, como o C e o Pascal. O Pascal foi outra linguagem muito usada, ela surgiu aí na década de 60. Ela era uma linguagem que já apresentava blocos estruturais, então em que ele abre e fecha chaves, ou o begin e o end. E foi o Niklaus Witt que pensou nessa linguagem vendo o Algol. Ele começou aí a tentar melhorar o Algol, chamou de Algol W, e percebeu que dava para ir mais longe e criou o Pascal, que era muito usado. Ele foi usado para ensinar, então várias universidades adotavam Pascal como linguagem preferida, mas de fato as coisas foram evoluindo e hoje Pascal já não é de fato usado nem mesmo para educação. Já outra linguagem, que também já surgiu faz um tempinho, mas que hoje é muito popular, é o Java. O Java, ela é uma linguagem que usa uma máquina virtual, então ela não é compilada diretamente. O código Java, em geral, não vira um executável que a arquitetura de um computador execute, embora isso seja possível. Então, por exemplo, no Android, dispositivos Android atualmente fazem isso, eles convertem basicamente o código Java para um código executável, mas a ideia do Java não é essa. A ideia é ter esse write once, run anywhere, ou seja, você vai desenvolver um código que depois pode rodar em qualquer computador. Ele vai, de alguma forma ou de outra, ele vai conseguir rodar em um dispositivo. Normalmente, o que nós temos é uma JVM, que é uma máquina virtual que interpreta o código Java compilado .class. O grande responsável por isso é o James Gosling. Ele aí é um dos criadores do Java, o principal, na verdade, e suas contribuições aí realmente mudaram a forma do mundo, ou seja, Java surgiu e dominou rapidamente diversos mercados, principalmente esse mercado mais da web. Bem, vamos agora entrar um pouco então nas máquinas virtuais, como elas funcionam. O P-Code é uma linguagem de programação intermediária de máquina. A E ela é baseada em pilha, que foi algo que se tornou muito popular aí nos anos 70 devido à implementação do Pascal P. Então, programas em Pascal podiam ser compilados para P-Code, que depois seria interpretado pelo computador, ou traduzido para uma linguagem de máquina também. Então, você programa em Pascal, ou você gerava um P-Code, que era interpretado por uma máquina virtual, ou poderia ser convertido ou traduzido para uma linguagem de máquina, ou seja, para rodar direto no computador. Aqui à direita dá para ver um pouco de como que é o P-Code. Ele é um bem parecido com Assembly. Ele é limitado, assim, então são poucos comandos, mas na verdade ele é bem mais poderoso que o Assembly. A sintaxe se pode lembrar, mas de fato ele tem muitos recursos e os programas, acreditem ou não, sim, podem, por meio dessa linguagem, fazer coisas bem poderosas. Bem, o Java, hoje super popular, ele tem o mesmo princípio de usar uma máquina virtual
para rodar os seus programas. Então você normalmente programa em Java, então o teu arquivo .java, você dá um javac, esse javac ele vai gerar o .class. O .class ele é um arquivo binário, de certa forma, que a gente chama de bytecode, mas é um arquivo que é interpretado pela máquina virtual. Não existe, que eu conheça, um hardware que execute diretamente um ponto class. Então, o que nós temos? Temos as máquinas virtuais. No caso do Java, a gente chama de JVM. Então, tem máquinas virtuais para diferentes arquiteturas, diferentes sistemas operacionais. Então, Windows tem uma máquina virtual JVM, Linux tem outra JVM, e por assim dizer. .NET é algo que a Microsoft criou aí justamente para competir com o Java, que chegou forte. .NET ele é bem interessante porque ele é um framework que é composto, né, de diversas linguagens. Então, provavelmente a mais famosa é C Sharp. Você pode programar em C Sharp, você gera um código em CL, que depois é executado pela máquina virtual, justamente do framework .NET. Mas é possível programar em outras linguagens. Então, seria um framework para integrar todas as linguagens ah, que a Microsoft, no caso, disponibiliza. .NET, basicamente, embora tenha alguns ports, mas basicamente ele é feito para a plataforma Windows. Bem, olhando aqui então o Java Bytecode. Sem dúvida, Java é algo de grande sucesso e a proposta dele é boa. Bem, então é boa, por isso que é usado. Em geral, as pessoas nem prestam muita atenção. Você programa em Java, gera o seu ponto .class, manda executar, mas se você quiser, você pode dar uma espiadinha no ponto .class. Fazer isso, tem o comando javap, né? Tem o javac para compilar, o java que permite você executar, e tem o javap. Você pode botar aí o "-c" para ter uma visão de mais detalhes, né? E botar o seu ponto .class. Aí no caso, o hello, tem um arquivo hello.class. E a gente consegue ver algumas das chamadas internas. Dá para ver que tem uma rotina estática, aí, um public static void main, né, para você executar quando chamar. E aí tem um método chamado hello, né, do construtor, na verdade, da classe, que também se chama hello. Então a gente pode dar uma espiadinha. O Java, né, a máquina virtual, JVM, ela consegue abrir isso e fazer o programa executar. Ah, Às vezes podemos querer dar uma espiada, por exemplo, num ponto class que não foi criado por nós, mas queremos usar. Então, conforme for, eu posso dar uma espiada usando esse JavaP. Voltando então na discussão de geração de código, como é que isso funciona? Muitas vezes falamos da linguagem de alto nível. Então, Java é uma linguagem de alto nível, C, Python, são linguagens de alto nível. E nós temos esse front-end, então, da linguagem. Como é que a gente pode tratar? A gente pode ter um compilador, e esse compilador vai traduzir essa linguagem de alto nível, que não é possível executar diretamente no computador, para algo que chegue até o nível do computador, que é a linguagem de máquina. Então, os compiladores podem fazer essa tradução. Eu escrevi aqui também stdlib, né, Standard Library, ou seja, normalmente as linguagens têm um conjunto de funcionalidade, a gente fala que é uma biblioteca padrão, né, que tem lá comandos para imprimir uma mensagem na tela, ou capturar a tecla sendo pressionadas. Então, existe um padrão aí que pode ser junto ao seu compilador, tudo integrado, e aí você consegue gerar um código para executável para o seu programa. Mas o que a gente quer falar aqui é um pouco do back-end, ou seja, esse código intermediário. Então, por exemplo, o Java gera .class e eu preciso de uma máquina virtual. Então, isso é o back-end. Tá? Existem duas formas de trabalhar aí. Uma é interpretando o código, ou seja, é o que a JVM convencional faz. Você tem um programa que interpreta o bytecode e executa.
Mas também é possível traduzir. Eu posso converter o meu ponto .class, ou que seja, para um código executável em linguagem de máquina. Isso é o que acontece, por exemplo, nos dispositivos Android, atualmente. Os dispositivos Android atuais pegam o ponto .class e ele compilam novamente para ser executado pelo computador, diretamente, ou no caso do smartphone, diretamente. Bem, uma máquina virtual é uma implementação de um computador que executa programas como uma máquina física real. As máquinas virtuais são separadas aqui em duas classes principais. Isso, em geral, confunde as pessoas, então vamos tentar esclarecer aqui. Existem os System Virtual Machine. Então, eu estou fazendo uma máquina virtual completa. Eu estou emulando um computador. Isso é conhecido aí quando você tem um computador, por exemplo, eu tenho um Mac, quero rodar aplicativos Windows. Então eu crio uma máquina virtual toda de Windows. Eu tenho um sistema operacional e consigo executar os programas de Windows dessa forma. Então eu simulei o computador inteiro, um System Virtual Machine. Tem o VirtualBox, que é muito famoso, Parallels, existem algumas soluções. Outra é o Process Virtual Machine, ou se não, Language Virtual Machine, ou ainda Application Virtual Machine. Ou seja, é uma máquina virtual para ele rodar um programa. Ele emula um computador, mas ele está nesse contexto de uma aplicação, que é o que, por exemplo, a máquina virtual Java faz. Ela está rodando uma aplicação, ela não está emulando, simulando um computador inteiro. Ela está só simulando para rodar uma aplicação. Embora você possa até olhar aquilo como um computador, e de fato eu poderia até criar um sistema operacional e tudo mais para rodar numa JVM, mas não é normal. O que nós fazemos é criamos nossa aplicação para rodar lá, nossa aplicação específica, e a JVM ela está rodando em algum sistema operacional, Windows, Linux, macOS, que seja. Bem, compiladores. Também vamos falar aqui um pouco de compiladores, pois o que eles fazem? Eles convertem o programa que escrevemos, né, texto, então digitamos nosso texto, e ele converte de alguma forma para rodar no computador, o programa executar. Temos algumas formas de compilar os programas. Pode ser diretamente. Diretamente significa o quê? Eu vou ter o meu programa, texto, e ele vai direto para a linguagem de máquina. Temos uma conversão direta. Criamos aí duas dependências. A flexibilidade não existe, ou seja, ele só vai funcionar para uma certa linguagem e para uma certa arquitetura. O código que foi criado para esse compilador funciona dessa forma. Uma outra alternativa é fazer um processo de compilação por uma linguagem intermediária. Então, eu tenho meu código em linguagem de alto nível, por exemplo, Java, C, C++, Python, que seja. E eu, em vez de converter direto para linguagem de máquina, eu converto ele para uma linguagem intermediária. E essa linguagem intermediária, depois eu posso rodar por uma máquina virtual ou, de fato, converter para a linguagem de máquina. Então, aqui tem uma descrição das possibilidades. Então, à esquerda aqui eu tenho o que a gente chama de compilação direta. Eu tenho o meu programa na minha linguagem e tenho um compilador específico para converter da linguagem X para a plataforma Y. Ou seja, eu tenho aí muitas dependências. Se eu mudar a minha arquitetura, eu vou precisar de um novo compilador. Eu não consigo aproveitar muito. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, duas linguagens, três plataformas, eu preciso aí de 6 tipos de compiladores ou códigos para compilação. Ou seja, a complexidade é de n vezes m, ou seja, n linguagens vezes m plataformas. Já se eu usar a abordagem de compilação em dois níveis, ou two-tier compilation, eu simplifico algumas coisas, embora num primeiro momento você olha essa camada intermediária, essa linguagem intermediária possa parecer estranho, na verdade o que acontece? Agora eu tenho um compilador que converte da minha linguagem de alto nível para a linguagem intermediária, então eu tenho um para cada linguagem, e depois da minha linguagem intermediária para a minha plataforma, eu tenho a Application Virtual Machine, ou seja, eu tenho uma máquina virtual aí que vai rodar essa aplicação.
Aqui no exemplo até são 5, né? Parece que eu tenho 5 processos, mas conforme isso vai crescendo, mais linguagens, mais plataformas, ele vai crescer muito mais devagar do que a compilação direta. Ou seja, a compilação direta, ela pode ser até interessante, mas ela vai criar uma dificuldade maior aí para você escalar para diversas linguagens, diversas plataformas. Bem, algo interessante das virtual machines é que eu posso compartilhar justamente elas, né? O back-end, que a gente chama de compartilhar o back-end. Ou seja, eu posso ter esse mesmo máquina virtual rodando códigos desenvolvidos em linguagens diferentes e às vezes propostas bem diferentes. Então, por exemplo, JVM, tradicionalmente Java, carrega um programa Java que foi compilado, então eu tenho um ponto class, porém eu posso usar o Scala e o Clojure, que são linguagens funcionais, elas são diferentes aí do Java, mais procedural, né, orientado a objeto. O Scala e o Clojure têm ganhado muita força é, justamente por isso, por poder inclusive misturar partes do código aí, então, em Java, Scala, e tirar a vantagem dessas diferentes propostas de programação. O .NET, já mais famoso ainda, tenho lá C Sharp, mas posso programar, por exemplo, também em Visual Basic. Tem, sei lá, um programa legado em Visual Basic, mas não quero continuar desenvolvendo. Posso desenvolver uma parte de Visual Basic e outra em C Sharp. Então, o que acontece? Eu uso mesmo o framework .NET, né? Eu consigo rodar na mesma máquina virtual códigos desenvolvidos a partir de linguagens diferentes e depois, inclusive, integrá-los. Bem, e como é que funcionam essas linguagens de máquina virtual, essas linguagens intermediárias? Basicamente, elas funcionam por operações de pilha. A maior parte delas é uma linguagem de pilha e eu já vou falar aqui um pouquinho como ela funciona isso. Mas vamos lá, eu tenho operações aí aritméticas, né? Soma, subtração, multiplicação, o que seja, acesso à memória, pegar em alguma posição da memória algum dado, gravar, fluxo de execução, né? Que a gente já viu lá, tem os jumps, os command jumps. Nós vamos falar talvez um pouco mais agora como goto, né? Que é um conceito um pouco mais evoluído, mas ainda bem limitado e nada recomendado. E as subrotinas, ou seja, eu tenho um programa rodando e depois eu vou querer que ele salte para como se fosse um subprograma, né? Uma função, um método, tem várias nomenclaturas, mas nessas linguagens mais simples de pilha são subrotinas. Bem, e como é que funciona essa pilha? Bem, imagino que a maior parte de vocês que estão vendo esse vídeo já devem ter ouvido falar ou já trabalhado. E pilhas é normalmente uma estrutura de dados que o que nós fazemos? Nós colocamos um dado novo no topo da pilha. Na verdade, quando a gente trabalhar em computação, normalmente essa pilha está de cabeça para baixo, é como se fosse crescendo para baixo, mas o princípio é o mesmo, ou seja, eu estou empilhando coisas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pilha que tinha 1, 2, 3, fui e coloquei esse elemento 4 na pilha. Então, esse elemento 4 vem aqui para o topo da pilha, que é o que está justamente mostrado aqui. Bem, agora o que eu vou querer fazer? Eu vou querer desempilhar. Então, em algum momento eu empilhei, eu desempilho. Quando eu desempilho, eu tiro o dado e quando eu tiro o dado, eu consigo ver o valor que tinha nele e libero essa posição da pilha. Basicamente, esse é o princípio das pilhas que, de fato, são muito usadas em computação. Bem, colocar e tirar só não parece ter muita utilidade, então aí que entram os comandos da nossa pilha, da nossa linguagem de máquina com pilhas. Então, aqui estão os principais comandos, depois podem haver outros, mas adicionar, subtrair, negar, verificar se os dados são iguais, são um é maior que o outro, um é menor que o outro, e fazer operações lógicas aí como AND, OR e NOT. Tudo é possível. Talvez valha a pena só uma atenção especial nesse conjunto aqui. Esse conjunto vai fazer o quê? Se eu tiver dois números iguais, o que vai acontecer na pilha? Eu vou ver esses dois números e vou dizer verdadeiro ou falso. Como a gente está tratando muito com número, verdadeiro significa normalmente um número diferente de zero, pode ser 1 ou
em geral, -1 é um número bem interessante para trabalhar. E o maior e menor vai ser a mesma coisa, ele vai te retornar 0, se for falso, e algo diferente de 0, recomendar aqui -1 para verdadeiro. Bem, um exemplozinho aqui basicão de acesso à memória com pilhas. Então, na pilha eu tenho esse apontador aqui, SP, que é o meu stack pointer, é o meu apontador da pilha. Ele vai apontar para a próxima posição vazia na pilha. Se eu for colocar um dado novo, eu vou colocar justamente nessa. Então, a minha pilha aqui tem 3 posições, 1, 2, 3 dados aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui a minha memória. Minha memória, eu tenho alguns dados. O que eu vou querer fazer? Um push. Um push aonde? É na pilha. Então, eu vou colocar na pilha o valor B. O B, como se fosse uma variável, no caso, uma posição da memória, eu vejo que o B tem 108. Então, se eu der push B, eu vou colocar 108 na minha pilha. Então, 108 aparece aqui na minha pilha e o stack pointer avança uma posição, indo para a próxima casa vazia. Tudo bem? Da mesma forma que eu empilho, eu posso desempilhar. Então, aqui tem a pilha naquela condição inicial, meu stack pointer está apontando aqui para uma casa vazia. Então, quando eu for desempilhar, eu não vou tirar dessa, eu vou tirar da anterior, né? No caso, eu vou querer puxar o 17. Então, quando eu dou aqui pop A, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar um dado da pilha, no caso o 17, e vou colocar onde? Justamente na posição A. A posição A tinha 6. Quando eu dou pop A, o meu dado sai daqui, né? Agora não existe mais aqui na minha pilha. Na verdade, ele até pode estar lá. O apontador, stack pointer, né? Do topo da pilha se moveu, então ele se torna um dado inválido. Na verdade, pouco importa se ele está lá ou não, porque o stack pointer está dizendo que a pilha acabou no 5. Mas o dado que eu acabei de pegar, ele vai e salva na posição A. E aqui tem um exemplo de operações aritméticas e lógicas, no caso. Então, eu tenho aqui a minha memória. Então, minha memória, eu tenho duas variáveis, x e y. Eu tenho duas posições da memória, que eu estou chamando de x e y, podia ser a posição 10 e 11, pouco importa. Vamos tratar aqui como uma variável agora. E minha pilha está vazia. Eu estou lá sem nada na minha pilha. O topo da minha pilha, a princípio, se eu der um pop, eu posso ter um problema que eu aparentemente estou no começo dela. Então, a primeira coisa que eu faço, push 2. Eu estou colocando diretamente o valor 2 na minha pilha, vem lá e aparece o valor 2 da minha pilha. O que eu estou fazendo? Estou implementando essa função aqui, né? 2. O que eu vou fazer agora? Menos x. Então, eu tenho que recuperar o x. O x, como é que eu faço? Push x. X ele vai colocar o 5. Ok, coloquei os dois. Se eu quiser, posso fazer a minha subtração agora. Subtraindo um do outro, né? Então vai ser 2 menos 5, e isso me dá menos 3. Perceba o que o sub fez. O sub ele desempilhou os dois dados no topo, fez a operação e reempilhou o resultado da soma, ou da subtração aqui no caso. Tudo bem? Bem, agora vamos empilhar o y. O y eu sei que vale 9, né? Peguei aqui na minha memória, está 9, foi o 9 para cá. Push no 5. 5 está aqui também no topo da pilha. E agora add, que é justamente essa segunda opção aqui, né? A operação dessa função que a gente tá desenvolvendo. Y mais 5. Então, tem lá o y e o 5, 9 mais 5, somou, deu 14. Se empilhou os dois últimos, colocou a soma. Finalmente, multiplicação. Eu vou fazer o que agora? Eu vou multiplicar um pelo outro. 14 vezes menos 3. Isso aqui de novo. Desempilhei os dois últimos, empilho de novo, menos 42. Bem, esse 42 está na pilha, mas em geral eu preciso jogar em alguma outra posição da memória para tratar e para usar isso de alguma forma, né? Deixar na pilha não vai me servir. Então, o que eu uso? O pop. E aí eu chamei uma nova posição na memória, chamei de D. Então, eu vou tirar o dado e o dado vem para essa nova posição de memória que eu chamei de D.
Agora, operações lógicas. O que eu tenho aqui? Um if x menor que 7 ou y igual a 8. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Vou botar o x. Então, o x está 12. Eu vou colocar com o push x 12 na pilha. Push 7. Então, tenho 12 e 7. LT, less than, menor que. 12 é menor que 7? Não. 12 é maior. Então, falso. Beleza, fizemos aqui a primeira operação. Agora vamos fazer a segunda. Aqui vocês já vão começando a ter aquela sensação da prioridade, né? Eu não posso fazer o OR, não vou ter nem o que fazer o OR. Então, vou ter que fazer o lado direito aqui da equação primeiro. O que eu vou fazer? Vou botar o y. O y é 8, então foi 8 aqui para a pilha. Depois ponho push 8, de novo 8, equal, sim, 8 igual a 8, true. Finalmente vou fazer o OR. Bem, true e false, OR é true. E está aqui o meu true. Espero que tenham gostado e até breve.